cada um. Para você muitas delongas, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22 em diante. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, versículo 22 em diante. Gênesis 32, 22 em diante. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 32, 22. Amém? Todos já pregaram? Glória a Deus. Podemos ver? Amém. Gênesis 32, 22 fala assim, a palavra do Senhor. E levantou-se aquela noite e tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tornou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão ou um anjo até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali mesmo. E chamou Jacó o nome daquele lugar Penuel, ou Peniel, porque dizia: tenho visto a face do Senhor, e a minha alma foi salva. E saiu o sol quando passou a Peniel e manquejava da coxa. Amém? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Pai, tua palavra falando sábio. Agora convém que eu me cale e tu fales. Pai, que ninguém aqui, meu Pai, veio ouvir assim diz o pastor, mas sim assim diz o Senhor. Que o Senhor vem, meu Pai, a falar aquilo que cada um queira ouvir do Senhor, a necessidade que está sentindo no teu coração e no teu vida. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, vem agora e faça, meu Pai, faça dessa palavra, meu Pai, rima na vida e no coração de cada um de nós. Pai, desde já, Pai, repreendo qualquer força do inimigo para tentar parar essa pregação, parar essa palavra sua. Pai, que toda distração, que todas as coisas do inimigo venha cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus Cristo a tocar a mente e o coração de cada um. E que seu Santo Espírito domina, meu Pai, essa área. E que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a estar aqui, falando com todos nós, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, irmãos, todos que a gente tem que falar uma palavra, a gente tem que explicar o que está acontecendo aqui. Não tem como a gente falar alguma coisa se a gente não colocar você situado o que essa palavra diz, porque senão você acha que é uma coisa e o que Deus quer falar é outra. Nós vemos aqui Jacó. Quem era Jacó? Jacó, filho de Isaac,
e tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Jacó, quando saiu da sua mãe Rebeca, saiu segurando o calcanhar de Esaú. Esaú foi chamado de Esaú porque era da cor avermelhada do cabelo, e Jacó se chamou Jacó porque ele estava segurando o calcanhar do irmão. Ou, daqui na frente vocês vão entender que o nome também poderia ser chamado enganador. E Jacó, por ter nascido depois de Esaú era primogênito de Isaac. E Jacó, em certo período, pegou uma lentilha, e Esaú vinha da caça, porque ele era caçador, e veio com fome, e viu a lentilha e queria comer essa lentilha. Aí Jacó falou com ele: eu te dou a lentilha, passa a lentilha, mas você me passa a sua primogenitura. Esaú passou, ele falou: para que necessito dessa primogenitura? Para mim o melhor é comer. Isso está em Gênesis 25. E ele passou a primogenitura para Jacó, mas o pai não sabia, a mãe não sabia. Quando Isaac era morrer, por tradição de Israel, o povo abençoava, o pai abençoava o primogênito, para a bênção de crescimento, a bênção que o primogênito fosse abençoado por resto da vida dele. E Rebeca e Jacó resolveram cobrar essa primogenitura de um jeito diferente. Eles fez-se passar por Esaú. Isso está no Gênesis 27. E ele se passando por Esaú foi abençoado. Quando Esaú foi chegar para o pai para receber a bênção, ele já havia abençoado. E Esaú ficou muito revoltado. Falou até em matar o irmão. Ele teve que sair e ir para Padã, a terra da mãe Rebeca, para ficar com o tio dele, Labão, fugindo do irmão. A Bíblia fala que Labão ficou 20 anos lá. Primeiro ano ele trabalhou apaixonado pela Raquel. O pai o enganou, que ele teve que parar 7 anos para receber a Raquel. Como ele não recebeu a Raquel, recebeu Lia, ele teve que trabalhar mais 14 anos por causa da Raquel, porque ele amava a Raquel. Mas ali ele teve que ficar com o esposo, porque ele a comprou. E lá não tinha como. Era hoje, qualquer coisa você fala assim, não, de volta. Você comprou, você fica. E ele teve que ficar com a Lia e trabalhar mais 14 anos. Mais 7 anos. Ficou 14 anos. Depois ele pegou mais 6 anos trabalhando como pastor de ovelhas lá. E Labão foi vendo que Jacó estava sendo abençoado em tudo. E Jacó uma hora viu a presença de Deus. Deus falou: Jacó, seu tempo aqui acabou. Volta para a terra, que eu fazerei bem para você. Volta para a terra dos seus pais, fazerei bem a você. E ele pegou as 2 esposas e as servas e os filhos que ele teve com elas e veio embora para a terra do irmão. Só que agora tem uma questão. A questão era o irmão. A questão era a situação do passado que vinha também junto na mente dele. Jacó agora estava indo em direção a Padã, a Beceba, na terra do irmão, e pensando o que ia acontecer.
E veio com os medos do passado. Olha, meu irmão, como é que vai ser com meu irmão? A preocupação dele foi tanta que ele começou a preocupar com o que ia acontecer. E Jacó, muito preocupado, fez a primeira oração que aparece na Bíblia. Está no 32:9, que é a primeira vez que alguém faça uma oração que é escrita aqui na Bíblia, que ele diz assim: olha como é que ele estava. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissesse: torna a tua terra, a tua parentela, e fatiei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tivesse com teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão, agora me tornei um dos bandos, em 2 bandos. Livra-me, peço, da mão do meu irmão da mão de Esaú, porque eu o temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe com meus filhos. E tu disseste-me: certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar e como a multidão que não se pode confiar. Aqui você vê o tanto que o coração de Jacó estava preocupado, quando Jacó estava necessitado. A Bíblia fala que ele manda passar primeiro os servos com os gados, cada um gado com um servo, um gado boi com um servo, depois ovelha com um servo, depois outro. Para quê? Primeiro, quando Isaú vir, ele vai dar os presentes primeiro para ele, entregar os presentes para ele, e depois ele pega o bando dos filhos deles e pega os filhos das servas, depois ele pega o filho da Lia, depois o filho da Raquel, ele separa os bandos, né? E ele fica preocupado. E aqui ele fala: Deus, ele ora a Deus, agora o que eu me tornei? Eu saí com um bando, agora tem 2 bandos, eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Mas ele já tinha mandado os presentes, já tinha mandado tudo. No versículo 20, ele tinha certeza que esse presente talvez Esaú ia passar e ia perdoar ele. Está escrito assim: e direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o pagarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a tua face, porventura aceitará a minha face. A face, a vista. Quer dizer, ele preparou tudo como homem, mas eu oro a Deus. Aqui a gente vê que ora a Deus. O interessante é que depois que ele faz isso, ele coloca, atravessa o val de Jabó, que coloca os filhos da esposa, ele volta para o lugar, e estranhamente aparece uma teofania, que é o Deus, próprio Deus, do tipo de anjo, de homem. A Bíblia não explica direito, mas luta com esse Jacó a noite inteira. E luta com Jacó, e o Jacó fica louco. Só que eu cheguei num dia, esse homem começa a notar que esse cara é persistente. Milagre que eu dei embora, ele segura, presta atenção, o calcanhar desse anjo. Segura o calcanhar e o anjo fala: milagre para me te abençoar. Milagre que eu tenho que ir. Ele falou: eu só te largo se você me abençoar. Aí começa uma coisa interessante que é dentro da Bíblia. Ele falou: qual é seu nome? Vocês lembram que eu comecei a ler primeiro? Eu falei para vocês sobre o caso, como ele nasceu e o nome dele saiu. Ele falou: Jacó.
o enganador, o suplantador, que segura no calcanhar, o que continua aqui segurando, mas não tem uma coisa na frente. Ele falou: não, agora você não vai chamar Jacó, porque você lutou comigo. Não é de lutar, irmão, de lutar, de vencer, porque se vencesse, como é que ele venceu? Venceu só persistindo, mas ele não venceu a Deus, porque ele tocou a conjuntura dele, ele ficou aleijado, mas ele recebeu uma bênção, e Deus abençoou com o nome de Israel, que como príncipe lutasse por Deus e prevaleceu contra os homens. Qual era o medo de Jacó? O medo de Jacó era de um homem, mas ele precisava mudar uma coisa. Jacó precisava mudar alguma coisa. O nome dele, pelo nascimento dele, o nome dele, alguém abriu a boca e falou: olha aqui, ó, ele enganador, segura a mão do irmão. Ah, ele é tão enganador que tomou a primogenitura do irmão, ele se fez passar por irmão. Agora Jacó, ele estava com tudo isso dentro do coração, mas Deus virou para ele e falou: não, você agora é um príncipe, luta comigo, e você vai prevalecer sobre o mundo. O interessante é que ele larga. O mais importante daqui também, que a Bíblia fala que Jacó quer perguntar, olha para ele e fala assim: me dá o nome, como que te chama? Sabe por que Deus não falou, não deu o nome? Sabe por que Deus não mostrou? Porque ele já sabia quem era. E também para ele não se engrandecer. Eu venci ao Deus Altíssimo, eu venci. Não. Deus falou: não, aqui chega, até aqui eu te ajudo. Para lá eu vou, o resto agora é com você. O resto agora é você que tem que ir. E engraçado que ele começou a sair mancando, porque agora ele tinha um problema na coxa. E agora ele atravessa para o lugar, vai encontrar com o irmão mancando. Ele agora, ele sente que ele vencerá. Ele não vem reclamando da Bíblia, não fala mais que Jacó reclama, que agora, não, além de tudo que sair de tudo, meu bando está para lá, eu agora estou aleijado. Não, Jacó atravessa o val de Jaboque, um vencedor. Aleluia. Entendeu isso? Se dá para vocês entenderem aqui, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que muitas vezes nós botamos as nossas partes com o lado humano e queremos resolver nossas vidas pelo jeito humano, pelo nosso jeito, pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias coisas, e muitas vezes memorando a Deus, como Jacó orou ali, pedindo a Deus o tempo inteiro, mas a hora que ele precisava mesmo, ele tentou com as suas próprias forças: vou mandar presente, vou mandar isso, vou preparar isso. E aí ele foi entender, quando ele atravessou o val de Jaboque, que ele tinha um Deus. E esse Deus é um Deus abençoador. Muitas vezes, irmão, nós ficamos na nossa vida com os problemas que sempre acontecem na nossa vida, e nós ficamos aqui, ó, martelando a nossa força: o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o que eu vou fazer? E muitas vezes a gente precisa fazer como Jacó fez: joelhar à noite e pedir a Deus à noite: Deus, eu não consigo, eu vou segurar no seu calcanhar, eu vou tentar, eu vou persistir até o Senhor me abençoar. Porque muitas vezes a bênção só acontece na vida da gente porque nós somos perseverantes. A Bíblia só acontece na vida da gente porque a gente confia naquele que está na nossa frente. Deus é o maior de qualquer coisa. Mas pastor, eu estou cheio de problemas, eu não vejo solução. Mas pastor, eu não vejo isto. Eu estou aqui uma noite. Dura quanto tempo?
levantou. E pastor, você pensando, lutando a noite inteira, com tantas dores, com tantas coisas, suor, cansaço. Deus quer abençoar, mas quer que você confie, quer que você continue, quer que você persevera. A gente precisa entender que nós somos frágeis humanamente. Jacó entendeu a sua fragilidade quando ele começou a ter medo. Ele foi abençoado o tempo inteiro. Não via na Bíblia ora Jacó ter medo de nada. Mas na hora que ele foi para ter um problema, que é um problema maior na mente dele, ele conseguiu enxergar todos os medos e suas fragilidades. Nós somos assim. Todos nós somos assim. Nós somos frágeis. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós só temos medo. Sem Deus, nós não conseguimos vencer. Mesmo que nós estamos mancando, mesmo que nós estamos na pior da fragilidade, mas nós temos um Deus que é mais forte que qualquer problema, que qualquer coisa, porque Ele é abençoador. Ele tem essa bênção para mim e para você. Mas nós precisamos nos preparar espiritualmente. Jacó tinha ido, que perceba, a Padã. Só que em Betel, ele para descansar, ele consegue ver uma escada e anjos subindo, descendo do céu. Ele consegue enxergar aquilo que tinha um Deus que é abençoador e ele está preparado, ele está aberto, as comportas estão abertas para abençoar todas as pessoas. Ele ali estava tão pronto, mas ele não ficou tão focado em Deus. Ele não ficou tão focado em Deus. Ele viu aquela visão e falou: realmente aqui é a casa de Deus, quando eu for eu vou ter que dar o dízimo pelas bênçãos que o Senhor vai me dar. Mas lá você não vê ele falando de Deus. Lá ele ainda estava contando com as suas próprias forças. Eu vou trabalhar 7 anos pela Raquel, eu recebi livro, vou trabalhar mais 7 anos para Raquel, eu vou ser pastor. Mas na hora nenhuma ele virou a Deus. Quando Deus falou: sai, vai para a sua terra, eu vou fazer o bem para você lá. Que ele levantou e foi no meio do caminho, ele começou a preocupar. E Deus sabia que era essa preocupação. Ah, pastor, mas como é que você sabe que ele estava preocupando? Ele estava. Tanto que ele estava preocupado, que no 32:1 fala assim, que ele viu no caminho, encontrou os anjos de Deus. E Jacó disse, quando viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. Manaim, 2 exércitos, o dele que andava com ele e com Deus. Mesmo Deus mostrando para ele que tinha um exército com ele, ele no meio do caminho, o medo conseguiu dominar. O medo começou a dominar. Ele viu o exército de Deus, mas não entendeu que aquele exército era com ele. Muitas vezes, gente, a gente está em casa e está batalhando pelas vidas da gente, mas a gente não entende que o exército de Deus está em nosso redor, está nos protegendo, mas nós colocamos mais medo na gente, porque a gente prefere
prefere olhar pela visão. Jacó viu os exércitos. Deus mostrou o exército para ele ir tranquilo. Mas o medo dominou. O medo venceu. E muitas vezes, irmão, a gente está para receber alguma coisa, mas o medo vence a gente não faz. Muitas vezes é para fazer um propósito de oração, é para pegar e orar, para receber, mas a gente para e fala: ah, eu não estou conseguindo, então chega. Não vou mais. Tá bom, para por aqui. Mas essa palavra mostra que a gente tem que persistir. Mesmo que a gente orar, faz uma oração. A primeira oração da Bíblia escrita assim. Olha para você ver. Foi escrita por Jacó com toda a fé, mas mesmo assim ele ainda tinha preparado as coisas para que, por medo do irmão, e achava que o irmão ia receber e ia dar paz para ele. Mas só que ele não entendeu que ele tinha um Deus que andava com ele, um exército com ele, que trazia para ele, e estava pronto a abençoá-lo. Glória a Deus. E o que ele teve que fazer? Ele teve que lutar. Quando ele começou a lutar, que ele viu que não era um homem normal, que era o Deus que estava com ele, ele começou a sentir que ele falou: agora não, agora eu vou até o final, eu quero ser abençoado, Muitas vezes você está orando, no princípio está tomando pancada, você está orando e não está vendo nada, mas de repente Deus dá um sinal para você, aí é que você tem que continuar. Aí não, aí eu vou continuar, não largo, não vou largar, eu vou continuar até ser abençoado. Jacó, quando ele entendeu aquele que estava próximo de Deus, ele segurou o calcanhar e falou assim: ó, do meu irmão eu segurei e recebi uma maldição. De Deus eu vou segurar e vou receber uma bênção. E Jacó agora, lutando com Deus, machuca a coxa, recebe uma pancada da coxa, machuca a coxa, fica mancando, mas ele fica alegre, porque ele segurou e recebeu a bênção. Amém. Nós precisamos ser assim, irmãos. Perseverante, persevera. Mesmo que você não está conseguindo, você perseverando, você está segurando o calcanhar de Deus. Você está lá no Deus, não vou largar. Até Deus olhar para você e falar assim: não, agora chega. Você quer a bênção, eu te dou. Mas muitas vezes a gente está na metade da noite lutando. Ai, não aguento. Ai, chega. Ai, eu vou para outro lugar. Larga, para de orar, para de lutar, para de perseverar e não recebe a bênção, porque não estava no tempo da bênção. Porque Jacó só recebeu a bênção quando ele entendeu que ele estava lutando com Deus, ele estava com Deus na mão dele, então só aí ele foi abençoado. Muitas vezes Deus quer te abençoar quando você entender que você está com ele, é você que está com ele. Se você não entender que você tem Deus, não entender que Deus está contigo, se você não entender que você pode segurar com ele, você não vai ser abençoado. Que Deus só vai te abençoar para que você saiba que é para a glória dele, para a honra e glória dele, para que você fale: meu Deus me ajudou. Meu Deus. Quando você lê o 33, o capítulo 33, você nota que quando Jacó encontra com Esaú abraça, beija. Que isso? São as coisas que meu Deus me deu. Meu Deus me deu. O que aconteceu aqui? Agora ele sabe que ele tem um Deus. Você sabe que tem um Deus. Você está na frente de Jacó há mais tempo possível. Você sabe que tem um Deus. Então continue segurando o calcanhar. Continue lutando. Talvez essa bênção não chegou ainda,
bênção vai chegar. Irmãos, é muito simples. Deus é muito bom, Deus é muito lindo, mas Ele tem um sistema dele. Ele não passa a honra dele para outro. Ele não passa. Deus, ele podia deixar Esaú, podia pegar os presentes e ficasse em paz com Jacó, mas Jacó não ia entender quem é Deus. Jacó não ia entender quem é Deus. Quando Jacó ora e fala sobre a face, agora ele entende e chama aquele lugar de Peniel. Tenho visto a face de Deus. Ele viu a face de Deus. Agora ele sabe que tem um Deus. Porque muitas vezes a gente está aqui passando todas as necessidades, mas a gente não sabemos o que acontece, que a gente não sabe se é Deus, se não é Deus, como é que eu estou, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, será que eu tenho Deus, se eu não tenho Deus? Mas na hora que Deus começa a tocar na tua vida, agora Ele tocou na juntura, para que você pare e sente que agora sim eu sei que eu tenho um Deus. Aí sim a bênção chega. A bênção não chega em qualquer lugar, de qualquer jeito. A bênção não chega de qualquer forma. A bênção só chega quando você persiste, quando você persevera, quando você primeiro chega que Ele é Deus e persevera em oração, segurando o calcanhar, não largando esse calcanhar, para que a bênção possa chegar, para que você possa ver. Que a Bíblia fala que Deus olha, Ele te olha e te fala: o que tu queres? Aí você vai falar: a minha bênção, eu estou esperando. E Ele vai falar: receba, porque você me conhece como Deus. Só é abençoado quem conhece quem é Deus. Só recebe bênção quem sabe quem é Deus. Você pode receber até algumas coisas por fora, por trabalho, por esforço. Mas muitas vezes recebe e perde lá na frente, ou acaba lá na frente. Mas quando é dele, a bênção foi eterna. Israel é até hoje. Israel ficou até hoje. Israel até hoje não sabemos quem que é. Porque quando Deus abençoa, não se perde. Quando Deus abençoa, é bênção de prosperidade, é bênção de eternidade. Precisamos perseverar em luta. Precisamos entender quem é Deus. Precisamos saber que Ele é a nossa maior força. O engraçado é que eu passei o dia inteiro estudando Valdo Jaboque, onde que fica, onde que sai, onde desboca, estudando hoje por que o Evira Ribeiro, como consegue atravessar, estudando tudo. E Deus deixou um homem conhecedor do Valdo Jaboque. Mas para vocês, Ele mudou tudo. Para vocês, essa é a palavra. Vocês têm que entender que você é frágil. Mas você tem que ter no seu coração que você tem um Deus, que Ele é abençoador, que Ele é mais forte que qualquer coisa. Essa
é a nossa maior vitória. Essa é a nossa maior vitória. Saber que nós temos um Deus onde a gente pode chegar na face dele. A Bíblia fala em Mateus que o véu foi rasgado quando Jesus morreu. Aqui ele mostra e fala assim: olha aqui, ó, o que era tampado, era não visto, o que não era para ninguém saber, agora está à vista. Todo mundo pode vir, todo mundo pode me ver, porque a face de Deus está em todo lugar, está em cada pessoa que queira conhecer e saber quem é Deus. Basta você colocar seu coração e saber: este aqui é o meu Deus. A gente precisa perseverar em oração, em luta, para que quando essa bênção chegar, você vai orar e vai falar: fui abençoado e sou abençoado, porque o meu Deus me abençoou. Segura o calcanhar do Senhor até que o Senhor te abençoe. Segure o máximo que você puder. Peça a Ele, ore a Ele, continue orando, continue pedindo, continue orando, continue pedindo. Aí eu não estou enxergando nada, já agora não enxergava o irmão, já agora não enxergava nada, mas enxergava a Deus. Então enxergue a Deus, continue enxergando a Deus, independente do que está acontecendo. Passa por cima dos seus medos, passa por cima das suas necessidades, ora para Deus, continue, vai nele. O máximo que você puder ficar próximo e ficar tão próximo que você vai tocar no calcanhar dele, continuar tocando no calcanhar dele até ele olhar para você e falar: o que queres que eu te faça? E você vai receber as bênçãos que o Senhor quer te dar. Nós somos um povo abençoado, porque nós temos um Deus. Não é Deus de pau, não é Deus de pedra, não é um Deus que você chega e fala, está olhando para você. Não, é um Deus verdadeiro, que você pode tocar, que você pode ouvir, e o mais importante, você pode receber as bênçãos que Ele tem para a tua vida. Creia, persevere e creia que o Senhor é contigo. Essa palavra que Deus trouxe para o meu e para o seu coração. Essa palavra que Deus colocou para mim e para vocês. Vamos crer e vamos acreditar que nós podemos, em perseverança, a tocar no Senhor e a receber as bênçãos que Ele tem para todos nós. Vamos colocar de pé. Quero orar para vocês. Põe a mão